é fiel. O nome do meu best é Jesus. Se você cair, Jesus levanta. Se estiveres doente, Jesus é a cura. E se tiveres questões, Jesus é a resposta. E se precisares de um abraço, Jesus consola. Ele não é como os homens, não, 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 não. Oh, não é como os homens, não, 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 não. O meu Jesus é fiel, fiel. Jesus é fiel, Ele é fiel. Nas horas escuras da vida, Jesus está lá. Quando ninguém tem tempo pra mim, só alguém que eu conheço, Jesus. Nas horas amargas da minha vida, Jesus está lá. O único que, conhecendo meus defeitos, minhas falhas, ficou Jesus. Só Ele, só o Senhor. Ele é fiel. Ele é o único que fica. O nome do meu best é Jesus. Você que vai ouvir esse vídeo, receba essa palavra no teu coração. Em João 21, Pedro, um pouco antes, havia negado Jesus. Ele negou Jesus. E ele estava ali muito triste, porque ele viu que Jesus havia morrido e ele viu que ele não havia cumprido aquilo que ele disse a Jesus, que ele iria com ele até a morte. Todos os discípulos abandonaram o Senhor para se cumprir a palavra, dizendo que nenhum ficaria. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Em João 21, Pedro, ele achou que ele não servia mais para o ministério, ele achou que ele não servia mais para ser discípulo de Jesus, porque ele havia falhado. E a falha dele não foi uma falha fácil. E ele vai pescar. E Pedro, como na posição de líder, ele leva outros com ele. Mas em João 21, eles pescam a noite toda. E eles eram pescadores, irmãos. Eles não conseguiram pescar. Eles não conseguiram fazer aquilo que era o passado deles, que era algo comum para eles. Algo diário, algo que eles detinham as manhas, vamos falar assim. E Jesus, em João 21, aparece na praia e diz: vocês têm peixe aí? Aleluia. E eles não têm nada para oferecer. E ele chama eles de filhos. Porque mesmo ele tendo falhado, Jesus continuava vendo eles como filhos. E quando eles chegam na praia, eles não tinham nada para oferecer. Mas Jesus tinha peixe. Jesus tinha pão. Jesus é o alimento. E o que eu quero dizer com essa palavra? Eu quero dizer para você: não importa o que você fez, não importa a falha que você cometeu, não volte para trás. Não volte para trás, porque as pessoas podem te julgar, mas Jesus, ele não te julga. Jesus, ele te chama de filho. Jesus te chama de filha. Volta. Você é um pescador de homens, você é uma pescadora de homens. Não desista de fazer aquilo que Jesus te chamou só porque você errou. Jesus ainda te chama de filho. Ele tem peixe, ele tem pão. E quando Pedro ele chega àquela praia, ele diz: Pedro, tu me amas? Ele pergunta 3 vezes a Pedro se ele o amava.
E talvez você já tenha ouvido essa palavra. Mas hoje, no dia do meu aniversário, Deus ele falou comigo de uma forma tremenda aqui agora, de manhã no meu trabalho. E ele falou para mim assim: no mesmo tanto que você falha comigo, eu te dou a chance de se arrepender. Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus perguntou a ele se ele o amava 3 vezes, para que ele pudesse dizer: eu te amo, Senhor. Então Jesus ele te faz um convite hoje. Se hoje você errou, se você acha que Jesus ele não te perdoa, irmãos, isso é mentira do diabo. A Bíblia vai dizer que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu quero te fazer um convite através dessa pequena ministração. Se você nunca aceitou Jesus na sua vida, e você ouviu esse louvor, essa palavra, e você sentiu a presença de Deus, sentiu Deus falando com você, e você quer ser filho do Senhor, coloque a mão no seu coração agora e diga: Senhor Jesus, me recebe como teu filho. Talvez eu tenha falhado até aqui, mas eu preciso da tua ajuda. Escreve meu nome no livro da vida. Eu creio que o Senhor morreu e ressuscitou, e eu quero fazer parte desse grande plano de salvação. E fala o seu nome. E se você está afastado da presença de Deus, você acha que não tem mais jeito, talvez o seu pecado foi grande demais, eu quero dizer para você: Jesus ele perdoa. Não importa o tamanho do seu pecado, se você se arrepender, ele te perdoa. E ele está dizendo para você: filho, eu tenho peixe, eu tenho pão. Fale para Jesus, reescreva meu nome no livro da vida. Fale seu nome, volta para Jesus hoje. Volta para Jesus hoje, porque ele está te esperando. E se você, assim como eu hoje, está de pé, pela misericórdia do Senhor, o Senhor te dê força para você suportar até o fim. Deus abençoe a sua vida. Receba essa palavra no teu coração. E até a próxima.